Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Sil Racis, alquimista, e antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir para vocês irem curtindo aí, comentarem, darem o seu like, se inscreverem aqui no nosso canal, aqui no Cron TV. Como eu disse, né, sou Sil Racis. E eu sou Renata, bióloga, e estou aqui acompanhando essas lives maravilhosas, juntando esses assuntos legais de alquimia e a biologia, ciência com ciência. Isso. A gente vem trazendo vídeos aí sobre a alquimia, sobre a ciência, né, sobre a consciência também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a personalidade sulfúrica, né? Sim. E como que essa personalidade sulfúrica está ligada à nossa energia de vontade. Então, quem vem acompanhando a gente aí viu que nós já falamos sobre a serpente da lua, a serpente do sol, já falamos sobre as glândulas, já falamos sobre o sistema metabólico, sobre vários processos, né? Em relação da alquimia com a biologia, e hoje a gente vai falar aqui sobre essa personalidade sulfúrica. Vocês já sabem o que é personalidade sulfúrica? Acredito que não, né? Primeiro precisa entender, sulfúrica vem de sulfuro, né, que é o enxofre na tabela periódica da química. Como assim uma tabela periódica de enxofre? Não entendi. Explica para nós. Então, na alquimia existem 3 personalidades. Essas 3 personalidades são baseadas nas 3 substâncias, que formam tudo, né? Para a alquimia, tudo é formado pelas 3 substâncias, que estão relacionadas ao mercúrio, ao sal e ao sulfuro, ao enxofre. E hoje a gente vai falar, então, dessa parte aí da personalidade sulfúrica, que vai usar, então, essa substância do enxofre. E como que isso pode ter relação com a nossa energia de vontade, né? Então, assim, os sulfúricos, né, que são as pessoas que estão relacionadas, então, a essa substância, são pessoas de natureza mais quente, mais enxofrada mesmo, né? São pessoas mais vulcânicas, são pessoas vulcânicas, não sei nem se existe essa palavra, mas o que eu quis dizer é que são pessoas que estão mais relacionadas mesmo a esse calor e esse fogo, né? E por que isso está relacionado à energia da vontade? Porque o sulfo, ele é a substância da base e ele está ligado ao nosso primeiro chakra. Então, a gente já veio aí estudando sobre os chakras, a gente já veio falando um pouco sobre isso, né? E aí o sulfo está associado aos 3 primeiros chakras. O básico, o esplênico e o umbilical, que na alquimia são diferentes. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. E a vontade está ligada a isso, né? Aí eu queria que você também falasse assim, um pouco para a gente. Eu já vou voltar aqui sobre essa relação da personalidade e tudo, mas para a gente entender também, assim, como que eu posso, então, entender essa substância, essa visão alquímica, né, do sulfúrico, está relacionado, então, a essa energia mais quente, mais explosiva, mais da vontade, da ação, relacionadas a esses 3 chakras, que vão estar relacionados às glândulas dos testículos, dos ovários e das suprarrenais. Eu já comecei a relembrar, assim, essas pessoas que são mais esquentadas, né? São aqueles baixinhos invocados, né? Eu imaginei isso, né? Essas pessoas sulfúricas que são mais agitadas, são, né, como você disse, quentes, são bem agitadas, são muito ativas na vida, né? E isso também deve estar relacionado com a questão da saúde dessas glândulas. Então, se a pessoa está funcionando bem, com o ovário está estimulando, está ovulando, então ela vai acabar adquirindo essa ação, essa ativação sulfúrica, digamos assim, na época da ovulação, né, da ovulação, então ela está, né, ali com a libido alta e assim como os homens também na questão dos testículos, né, que tem a produção de alguns hormônios muito importante, a testosterona, que vai dar a característica dos homens, né, que vai fazer com que eles partam para ação,
para fazer, né? A testosterona é aquele hormônio que ativa, né, o masculino. Sim. E na mulher também, a gente também produz testosterona, tá, gente? É menos do que os homens, mas a gente produz também, tá? Sim. Então eu fiquei imaginando nesse sentido. Sim. Tá? E com a adrenal seria principalmente a adrenalina, né? Que ou epinefrina, hoje em dia é chamada de epinefrina, né? Mas antigamente a gente conhece como adrenalina, que justamente dá essa questão do correr ou fugir, né? Ou você corre, né? Foge, ou você congela, né? Quando se libera essa adrenalina. A gente toma um susto, por exemplo, né? A gente toma esse susto e aí libera essa epinefrina na corrente sanguínea, e aí você tem 2 tipos básicos dessa que a gente fala primordiais da reação. Ou você sai correndo, né? Ou você fica freeze, né? Fica paralisado ali. Então, acho que nesse caso seria o sair correndo, que está relacionado com o sulfúrico, né? Dessa ativação quente. E assim, na alquimia, gente, o sulfúrico, ele está associado ao arquétipo mais masculino. Então, por mais que a gente tenha também esses outros chakras, né, que estão associados aí ao útero, às suprarrenais e tudo mais, geralmente a gente fala que o sulfúrico, ele é cheio dessa energia da vontade, ele é cheio da vontade. Quando a gente fala, gente, é a energia da ação, do desejo, da libido, da sexualidade. Tudo isso envolve a vontade, tudo isso envolve o sulfúrico. Então, as pessoas que são sulfúricas, elas têm mais essa natureza. Elas têm mais. E aí a gente entende que são as pessoas que elas otimizam ou realçam, não sei como que eu poderia falar, essas 3 glândulas. Elas ficam mais ali na base, elas ficam mais ali no testículo, no ovário, na suprarrenal. Na mulher, né? No ovário, o homem no testículo. Mas quais os hormônios? Testosterona, progesterona, que estão ligados à sexualidade, ao desejo sexual, à vontade. E esse desejo não é só sexual, né? É o desejo da vida, da vontade de viver, né? Então, os sulfúricos, eles enfatizam muito essas glândulas, esses hormônios. Por isso que ele está muito associado a essa coisa da vontade, né? Do desejo. Eu posso dar um exemplo assim, ó. A mulher, quando ela vai ovular, né? Então, o que acontece? A gente já falou isso na outra live, né, gente? Então, aproveita aí, inclusive, se você está gostando, dá um like, se inscreve no canal, sim, tá? E aí, dá uma olhada no nosso vídeo anterior, que a gente falou sobre a pituitária e o hipotálamo, falamos sobre alguns hormônios, então, pegando esse gancho aí da nossa live passada, então, justamente, tem o hormônio luteinizante, que ele vai, né, sair aqui da pituitária, mas ele vai ativar justamente o ovário para produzir a progesterona, que é o hormônio feminino. E vai ativar o testículo para produzir a testosterona, que é o hormônio considerado masculino. Então, o que acontece? A mulher vai ovular, né? Então, vem lá de cima, lá naquele biorritmo que a gente já falou. E aí, o que acontece? Se ela é essa personalidade sulfúrica, quando ela está ativada pela progesterona, pode ver, ela vai estar mais ativa, vai querer se maquiar, vai mexer no cabelo, vai estar com a libido, tal, vai querer sair, vai responder o sim pro encontro, né? Então, aquele cara lá que está com a testosterona também ativada e está afim de sair, de convidar para sair, é a chance que ele tem de receber o sim. Você entendeu? E o interessante, porque quando a gente fala da personalidade, essa pessoa ela tem sempre essa característica. Então, pessoas mais vaidosas, pessoas que cuidam mais do corpo, que estão mais ligadas a essa questão física, são pessoas que têm mais essa energia sulfúrica, são pessoas que têm mais essa coisa, né, da vontade. Agora, um sulfúrico desequilibrado é perigoso. Por quê? Porque o sulfúrico desequilibrado, em desequilíbrio, né? Ele pode ser apático e aí não ser tão perigoso, assim, porque ele é apático, né? Não tem aquela coisa da ação, porque aí ele está no desequilíbrio da falta do sulfo, mas ele pode também estar no excesso. E quando ele está no excesso, a pessoa pode se tornar até uma pessoa mais, uma maníaca, que esses comportamentos que a gente vai estudando, né, na psicologia e tudo mais, são comportamentos desvirtuados mesmo pela sexualidade. Então, se a pessoa tem um comportamento que foi desvirtuado
e que ela tem um padrão ali, né, que não condiz ali com uma saúde sexual, com um equilíbrio mesmo, é uma pessoa que está com um sulfo desequilibrado, ela tem um sulfo desequilibrado, ela tem uma base desequilibrada. Seria aquela mulher extremamente vaidosa, que faz cirurgia para tudo, coloca botox aqui, faz cirurgia ali, está completamente bem descontrolado, seria isso? Isso. Ou um maníaco sexual, de repente, aquela pessoa que vai na internet, fica vendo pornografia o tempo todo e pode até chegar ao nível extremo, sei lá, de um estupro, por exemplo. Sim. Uma pessoa que, no caso do estupro, por exemplo, a pessoa está com o sulfo em desequilíbrio, ela está com o problema no sulfo, ela está com problema nessa personalidade, nessa parte de baixo do corpo, nesse sistema aí também. E a mulher, né, no caso aí da vaidade, pode ser relacionada também a outros motivos, tá? O que a gente pode perceber na mulher, independente de ser mulher ou homem, né? O que a gente vai perceber de padrão no sulfúrico? Os sulfúricos são trabalhadores demais, ou tem dificuldade também com a rotina, porque sempre vai estar ou na falta ou no excesso, tá? Isso aqui eu tô falando dos desequilíbrios, né? Tem as características boas, tá, gente? Então, o sulfúrico, ele pode ser uma pessoa viciada em trabalho, pode ser uma pessoa viciada em sexo, viciada em ações, em atitudes, viciada em cuidados do corpo, nessa coisa da vaidade, né? Tem o excesso ali da vaidade. Isso tudo é um desequilíbrio. Agora, um sulfúrico em equilíbrio, ele faz uma boa atividade física, ele trabalha no ritmo correto, ele tem uma vida financeira saudável, porque o sulfúrico também tem essa característica do dinheiro. Ou ele vai estar, se ele tiver no desequilíbrio, ou ele vai ter o excesso do apego às coisas materiais, ao dinheiro, a tudo isso, ou ele vai ter o desapego também. Isso tudo vai estar relacionado a sulfo. Então, se você tem problema com questões financeiras, questões sexuais, desejo, libido, vontade de viver, não sente vontade de viver, não sente vontade de fazer as coisas, tudo isso é um desequilíbrio também do Ou sulfo. também aquelas pessoas que resolvem se fechar para os relacionamentos. Falar, não, agora deu, né? Ou porque sofreu, ai, cansei, não quero mais me relacionar. Aí não é sulfo. Não é sulfur? É a próxima substância que a gente vai falar na próxima aula, que vai ser os salinos, né? Esse é o salino. O sulfo está ligado mesmo ao chakra básico, ao esplênico, né? O segundo e o terceiro. Então, o movimento. O homem está mais ligado, o homem sulfúrico está mais ligado às questões mais sexuais e mais ao dinheiro, por exemplo. E a mulher muito sulfúrica pode estar muito apegada assim no corpo, na vaidade, isso é uma característica mais feminina, mas não é uma regra, pode acontecer tanto no homem, tanto na mulher. A característica principal do sulfúrico é que são pessoas mais contraídas, igual você falou mesmo, aquelas pessoas mais baixinho invocado, né? Porque o sulfúrico ele é compacto, porque ele é mais contraído. Então, olha só, a matéria, para ela se tornar matéria, a gente precisa, aí vem a Agora explica da nossa aula aqui agora. Explica esse negócio aí. Então, aí que vem, né? Essa coisa do exalta, do princípio, né? De precipitar, de contrair. O sulfúrico ele tem essa natureza da contração, de precipitar. E tudo que para se tornar matéria, para precipitar, então é contraído. E esse movimento de contrair que vai trazendo, então, a matéria. Então, o sulfúrico ele é mais contraído, ele é mais socadinho, ele é mais quadradinho. Sarracado. Quadradinho. Os sulfúricos. Isso. São pessoas mais caladas, porque são mais contraídas, não são pessoas muito de falar, às vezes. São pessoas mais explosivas, mais coléricas, né? São pessoas que vão ter essa coisa do trabalho, da ação. Geralmente são pessoas que têm mais dificuldade de compreender a espiritualidade, de compreender esse outro lado, esse outro universo, né? São mais dos fatos, né? São mais apegadas às coisas mais palpáveis, né? E aí pode ter esses desequilíbrios, né? Do apego à matéria, do desapego, do excesso do vício no sexo, na sexualidade, ou da falta de libido, da falta de desejo. Mas
em geral, os sulfúricos são pessoas da ação. São pessoas que têm muita ação. E explica para nós, Sil, e no caso, assim, de você identificar isso, né? Tá lá fazendo as suas consultas e você identifica isso. Como que tem um tratamento, alguma coisa? Como que é? Sim, a gente sempre vai observar a personalidade e a gente vai começar esse tratamento pela personalidade mesmo. Primeiro, a gente vai lá nesse desequilíbrio. Se a pessoa está com um processo ali de apego demais, de excesso de apego à matéria, às questões mais materiais, ou se a pessoa vive uma falta de vontade de viver, uma falta de desejo, uma falta de libido, tudo isso, né? Ela está apresentando ali questões no sulfo. E a gente faz um tratamento, então, dessa substância, que ao mesmo tempo também simboliza uma personalidade. Então, a gente vai tratar esse comportamento através do quê? Do equilíbrio dos elementos, do equilíbrio dessas substâncias, né? Porque nós vamos estudar aqui, nessas próximas lives, essas 3 personalidades, essas 3 substâncias. Então, a gente vai trabalhar a cura desse comportamento através dos florais alquímicos com equilíbrio ali dos elementos, porque o sulfúrico ele é composto ele tem mais energia de fogo e terra. Então a gente vai trabalhar ali o equilíbrio desses elementos, porque ele pode estar com um excesso de terra, um excesso de fogo, porque ele exalta mais esses elementos por ter essa personalidade. Ah, perfeito. E se eu não quiser fazer consulta com você, mas eu quero saber mais sobre esse assunto e sobre mais essas personalidades, você tem algum lugar, uma plataforma, algum lugar que a gente possa, né? Sim. Ter um tem curso, você tem Tenho a plataforma, né, da Lua Viva, luaviva.com.br/EAD. Tem o meu Instagram, né, Lua Viva Oficial. Tem o Insta também da Renata, né, que é o Rede Underline Colaborativa, que ali também a gente está trabalhando aí juntas também, né, nesse aspecto. E assim, é interessante a gente entender essa questão do sulfo pelas glândulas, porque a pessoa tem excesso de ação, às vezes, no sulfo. A pessoa tem excesso de vontade. O que é a vontade, gente? A vontade é o que te move, é o que te faz ir para a ação. Então, quando você recebe um comando do seu corpo e aí você tem que ter uma ação, você precisa de vontade. E aí que vem a adrenalina. E aí o sulfur é aquela pessoa, então, que parece aquela formiguinha trabalhadeira, que não para nunca, tá sempre fazendo alguma coisa, arrumando ali, não sei o que. Mas assim, o que eu quero. Característica. Isso mesmo. Só que eu estou dizendo assim, que essa característica do sulfo nas glândulas, ele vai usar o quê? Ele vai usar suprarrenais. Ele vai usar o que você explicou ali pra gente sobre a adrenalina. Então ele é viciado em adrenalina. Então, aquelas pessoas que saem mesmo depois de um trabalho, né, até extenuante, ficou muito tempo, fez reuniões, trabalhou bastante, não seja, né, cada um tem o seu tipo de trabalho. E aí, ainda assim, ao invés para relaxar, ela acha que tem que fazer exercício físico, correr, vai para academia e tal, porque sempre quer manter essa adrenalina alta. E ainda chega final de semana, ao invés de relaxar, vai lá e vai fazer um esporte radical, alguma coisa, para manter ainda a adrenalina alta no sangue, não é isso? Sim. E aí, onde que a gente vai trabalhar? Na alquimia. Eu vou trabalhar em cima desse vício. É o comportamento viciado. Porque, na verdade, nós não viciamos no comportamento em si. A gente vicia no efeito desse comportamento. Então, o efeito do comportamento sulfúrico é a liberação do hormônio. É a liberação do hormônio. E aí o meu sangue fica viciado e quer de novo aquilo ali. Quer de novo. Aquele estímulo para liberar. E aí que vicia o comportamento. Uau. Gente, isso aqui tá demais hoje. Dá um like aí quem não deu ainda. Vamos lá. E aí que a gente tem esses vícios. Então, a pessoa, por exemplo, o homem, que geralmente a gente fala, tem essa coisa mais de sexo, né? O homem tem mais essa energia assim, que a gente fala. Ele tá viciado em quê? Ele tá viciado na testosterona, ele tá viciado nessa liberação desse hormônio ali também. Então, a mulher também, que também pode ter esse vício sexual, ela também tá viciada nesses hormônios aí que estão sendo liberados. Então, assim, não tô falando que o sexo não é bom, né? Não tô falando nada disso. Eu estou dizendo
que às vezes a pessoa fala, nossa, mas fulano chega a ser ninfomaníaco, por exemplo, que tem essa coisa maníaco sexual. Ele parece um tarado, tal, ou ela isso. parece uma tarada. Ele está viciado nesses hormônios. Ele está viciado nos hormônios. E são esses vícios dos hormônios que geram esses vícios de comportamento. Então, na verdade, o problema não é o comportamento, é o vício hormonal. Então, a gente vai trabalhar onde? Nos hormônios. A gente vai equilibrar esses hormônios, vamos atuar em cima deles. Maravilha. E aí a gente tem esse tratamento, né, no floral, e também vocês podem aprender a tratar isso também nos cursos da Lua Vivo. Então, assim, é interessante vocês entenderem essas personalidades através desse conhecimento, porque aí vocês vão entendendo dessa medicina integrativa, né? Que é a medicina lá de trás, né? Lá do Egito, lá da Suméria, do Egito, lá de antigamente, da Idade Média, antes disso ser corrompido, né? E que ela está retornando cada vez mais. Que a gente entendeu o comportamento, a personalidade, as características físicas, as características comportamentais, e entender também, ao mesmo tempo, esse processo do corpo, do metabolismo, das glândulas. Tá tudo integrado, né? Da fisiologia, como que está funcionando, né? Como que esses hormônios ativam em cada tecido. Então, também tem um controle lá que as suprarrenais também fazem, que é o controle do cálcio, né? Com a aldosterona. Sim. E o cálcio está relacionado com os nossos ossos, com algumas reações químicas. Então, é importante a gente ter esse estímulo. E quem está muito sulfúrico, que tem essa ação, também pode ficar nesse excesso, né? Sim. E aí descontrolar esse tamponamento que existe no sangue através da glândula suprarrenal que libera esse hormônio aí de controle. Sim. E aí a pessoa fica e não vício repetitivo. Ou pode até desenvolver uma doença. Sim. Né? Sim, uma porque doença. Ela vai viciando nesse comportamento, vai viciando nesse processo, e isso vai trazendo um desequilíbrio, né? Então, você pode dar um exemplo de doenças que são típicas da personalidade que está com sulfuro aí ativado em excesso, por exemplo. Olha, eu nem digo uma doença, porque a doença em si, ela pode refletir em um local e ela está sendo oriunda, a natureza, a origem dela pode estar sendo totalmente diferente. Tá. Porque as pessoas podem ter a mesma doença e terem origens diferentes. Tá? Mas eu digo o seguinte, se você está passando por constipações intestinais, problemas no estômago, problemas na boca, no estômago e no intestino, e problemas que vêm para o corpo físico, por exemplo, uma ferida no corpo físico, um machucado, uma lesão física, tudo isso indica um problema no sulfo. Tudo isso indica um desequilíbrio de sulfo. Então, se você está tendo constipação, diarreia, tudo isso é um processo é um problema ali no sulfo. E através do comportamento, se você tem muita vontade ou falta de vontade, tá? Porque a vontade é o movimento do sulfúrico, a vontade, a ação e a realização. Então, o sulfúrico ele tem esse movimento, tá? Em equilíbrio. Ele em desequilíbrio vai ter excesso disso no comportamento ou vai ter falta. Depressão tem a ver com uma pessoa sulfúrica em desequilíbrio, por exemplo. Pode ser, né? Pode uma ser situação. Sim. Mas o maior caminho, assim, para você perceber se você está com problema no sulfo é olhar o intestino, o estômago e a boca. E questões físicas. Se você tem lesões físicas, problemas físicos, é porque você está com processo. Então, se tiver uma alergia, por exemplo. Uma alergia, ela tem um indício, sim, físico, porque ela está ali, então ela tem uma característica sulfúrica, mas ela pode também ter outras características. É mais complexa. De onde aparece, sim. Né, também. Vai depender de onde aparece. Aí que vem, né, os estudos que a gente vai compreendendo, fazer essa leitura. leitura. Gente, estou começando a entender um pouquinho alquimia para raciocínio, hein? Olha só, essa junção aqui está sendo ótima. E é isso, né, gente? Chegamos aí ao nosso final de mais um programa. Vamos, na próxima quinta-feira, falar, então, dos salinos, que eu sou uma salina, e depois vocês vão conhecer a Renata, é uma mercurial. E a gente vai entendendo, então, a saúde, o comportamento, o movimento, o temperamento, a personalidade, através dessas 3 substâncias da alquimia, que os gênios da alquimia conseguiam trazer toda essa medicina através dessa compreensão.
né? Então, se vocês curtiram, deem o like de vocês, comentem, compartilhem, tá? Sigam o nosso Instagram, Lua Viva Oficial, Rede Underline Colaborativa, e também o meu canal do YouTube também, Lua Viva, tá bom? Espero vocês até quinta-feira que vem. Gratidão. Namastê, até a próxima. Namastê.